Então, nesse processo, 504-65-12-94, retomado o depoimento do senhor Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, para perguntas sobre fatos pela defesa de Luiz Inácio e, igualmente, de Marisa Letícia, já resolvidas as questões anteriores. Bem, eu observei que a acusação redarguiu a testemunha por 1 hora, sem interrupção de Vossa Excelência. Peço que igual respeito me seja assegurado. Boa tarde, doutor, deputado. Quem interrompeu até o momento foi a própria defesa com questões de ordem. Bem, eu só estou solicitando a Vossa Excelência que respeite o tempo que a lei o doutor fez uma afirmação que não é correta, eu estou esclarecendo quem tem interrompido deputado é Pedro, a defesa com questões de ordem. Deputado Pedro então agora Corrêa. Eu abro a palavra para as perguntas de questões de fato para a defesa. O senhor deputado Pedro Corrêa, no início do seu depoimento, que não foi interrompido, quando da pergunta do Ministério Público, Vossa Senhoria disse que era uma praxe na formação do governo de coalizão os partidos serem chamados ou se aproximarem do Poder Executivo para que fizessem, digamos assim, a alocação dos cargos que compõem a administração pública e deveriam ficar sob o guante, sob a orientação de cada um dos partidos. O senhor começou a dizer que acontecia em todo o governo. E o senhor começou a dizer que isso acontecia no governo anterior, o governo que se iniciou em 2003, quando o senhor foi interrompido pelo magistrado. No governo Fernando Henrique, esta mesma situação se verificava antes do presidente Lula assumir o seu mandato? Bom, boa tarde, doutor Roberto Batoca. Antes somente de responder a pergunta de Vossa Excelência, eu me sinto aqui uma testemunha inteira. Pode ser que também aqui não exista um advogado inteiro, pode ter um meio advogado, um quarto de advogado que esteja me inquirindo. Mas eu sou uma testemunha inteira. Eu sou uma testemunha inteira e eu me considero uma testemunha inteira. Eu tomei conhecimento, eu não sou advogado, eu sou médico. Eu não tenho obrigação de saber de denúncia, sobre fato de denúncia, até porque não tenho acesso à internet, eu não tenho acesso nenhum, eu estou aqui colaborando com a justiça. Quando eu soube de que ia haver esses problemas, eu me decidi fazer um depoimento para informar à justiça aquilo que eu vivi e que eu sabia. Eu não estou aqui dizendo que eu conheço a situação do triplex do presidente Lula com o doutor Léo Pinheiro, porque eu nem o conhecia, nem conhecia o doutor Léo Pinheiro, nem nunca soube dessa história, eu não estou aqui dizendo, mas eu estou dizendo as coisas aqui que eu vivi, que eu vivi e que eu participei, e que era presidente do partido, e como presidente do partido eu tinha a obrigação de fazer isso, de participar. Sim, respondendo a sua pergunta, a pergunta de Vossa Excelência, doutor Zé Roberto, eu quero dizer que, evidentemente, que em todos os governos sempre existiu a barganha política por cargos para que se pudesse fazer política. No governo Lula houve uma diferença, porque... Não, a minha pergunta já está respondida. Vamos por partes. Quer dizer, então, para que se tornasse possível, digamos assim, a efetivação, o andamento, o desenvolvimento do governo, era necessária essa composição com o Congresso Nacional para fazer essa coalizão, senão o que acontecia é isso que o senhor, Vossa Senhoria, acabou de relatar, quer dizer, havia obstrução e nenhum projeto andava nas casas legislativas? É verdade. É isso? É verdade. E o Collor perdeu o mandato por conta disso, por não ter base parlamentar, e também agora o presidente Dilma perdeu o mandato por não ter base parlamentar. Quer dizer que então esta formação de governo de coalizão não foi uma invenção do governo Lula? Não foi. O senhor disse também... No mundo todo existe isso. Eu também sabia disso. Bem, o senhor disse que... Vossa Senhoria disse que o diretor, mais precisamente, o Rogério Manso. O Rogério Manso era diretor de abastecimento da Petrobras no governo Fernando Henrique e no início do governo Lula. Por indicação do governo Fernando Henrique? Por indicação do governo Fernando Henrique. Então não foi o Lula que o colocou lá?
Não, ele era diretor anteriormente e na transição o ministro Antônio Palocci, que era o coordenador da transição por parte do governo Lula, acertou com quem estava fazendo a transição do governo FHC para que ele permanecesse pelo menos por mais um ano na diretoria de abastecimento. A senhoria acabou de dizer no início do seu depoimento, nobre deputado Pedro Corrêa, que o ministro Antônio Palocci, que era responsável pela transição, resistiu e alguém o seu partido foi reclamar ao Poder Executivo, é isso? Não foi o ministro Antônio Palocci. Quem resistiu à saída do Dr. Rogério Manso foi o presidente da Petrobras, o ex-senador Zé Eduardo Dutra, de Sergipe, já falecido. E era o seu partido, o PPB, então PPB, hoje PP, é que insistiu nesta nomeação. Muito bem. O senhor foi que havia a promessa do governo Lula de que nos dá a diretoria de abastecimento. Perfeito. E quem nomeava formalmente, o ato de investidura desse diretor da Petrobras, a quem cabia? O Conselho de Administração da Petrobras. Ao Conselho de Administração, não ao Presidente da República. Não, o Presidente da República autorizava e o Conselho Claro, como majoritária a União, é claro que pode fazer as indicações. Mas a deliberação que pode ser favorável ou contrária, em tese, é do Conselho, é isso? O Conselho é demissível ad nutum. Se ele não obedecer às ordens do presidente, evidentemente que o Conselho vai ser demitido. A minha pergunta é formal e Vossa Senhoria entende bem disso, porque foi um experimentado parlamentar. Quer dizer, teoricamente, de acordo com a lei, se houvesse um motim no Conselho, poderia rejeitar a indicação? Poderia, sim. Legalmente havia amparo para isso. Claro. É isso que eu estou perguntando. Muito bem. O senhor acabou de dizer também que o ex-senador Delcídio Amaral foi conduzido à diretoria da Petrobras pelo governo Fernando Henrique, pelo presidente Fernando Henrique, é isso? Pelo presidente Fernando Henrique, pela indicação do PMDB. Que partido ele era naquela ocasião? Acho que era do PMDB, ele foi indicado pelo deputado Gedel Vieira Lima, que era líder do PMDB, da bancada do PMDB na Câmara. E ele foi demitido? Não, ele saiu para ser secretário de Infraestrutura e Obras do governo Zeca do PT, lá no Mato Grosso do Sul. Uhum. Bom, e quando havia essas reivindicações dos partidos, um partido queria tal diretoria, outro tal ministério, outro partido tais estatais e tal, quer dizer, isto era amplamente discutido, como o senhor já esclareceu, e quando o partido atingia um nível que era considerado satisfatório para o tamanho do partido, a expressão utilizada era: o seu partido já está atendido. Vocês já tiveram tantos cargos, é isso? É verdade. Muito bem. Então, estar atendido significa isso. Muito bem. Eu tive a honra de ser vice-presidente lá. O senhor lembrou isso aqui, eu sou obrigado a ser vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ao tempo que Vossa Senhoria fazia parte dessa comissão, e lá eu tive a honra de conhecê-lo. Então, eu pergunto, nessas tratativas de distribuição de cargos, isto passava pelo chamado baixo clero do Congresso Nacional? Era uma coisa de liderança e direção partidária? Não, o baixo clero reunia com as lideranças, as bancadas se reuniam com as lideranças, e então elas faziam os pleitos e os líderes, os presidentes de partido, levavam isso para o Palácio Planalto. E os partidos que ficavam na oposição, como era o caso do meu partido, por exemplo, no governo Fernando Henrique, eles eram aquinhoados? Os partidos que ficavam na oposição, normalmente, eles eram aquinhoados por governos que ficavam, quando os partidos tinham governos estaduais ou tinham prefeituras grandes, que faziam então o apadrinhamento desses partidos para que eles pudessem sobreviver. Muito bem, então eu vou encerrar por aqui, não sem antes colocar uma ou duas indagações a mais, e agradeço a fidalguia e a gentileza com que me respondeu. O senhor disse que nada, absolutamente nada, rigorosamente nada, sabe sobre o assunto OAS e apartamento, é isso? É verdade. Eu conheci o senhor Léo Pinheiro agora, é meu companheiro de carceragem na Polícia Federal. Conheci agora. Muito bem. Então eu agradeço, Vossa Senhoria. E... Outros defensores têm perguntas? Excelência. Pode fazer, segue a ordem. Você já teve outras perguntas? Eu quero saber se a testemunha
Correia tem conhecimento de que o presidente Lula pessoalmente solicitou vantagem indevida? Não, ele nunca solicitou vantagem indevida Muito nenhum bem, de é isso nós. que eu queria saber. Se ele aceitou promessa de vantagem? Não tem conhecimento. Muito bem. Se ele recebeu promessa, recebeu alguma vantagem? Não tem conhecimento. Muito bem. Quando Vossa Excelência, Vossa Senhoria veio depor nessa audiência, já tendo um compromisso selado com o Ministério Público, Vossa Excelência tinha consciência de que se o seu depoimento não fosse conforme a delação, os seus privilégios seriam ameaçados? Eu quero voltar a dizer a Vossa Excelência de que eu prestei, eu não sou advogado, não sou médico, volto a dizer, eu não tenho conhecimento de notificação, de intimação, eu não tenho conhecimento de quem o doutor Sérgio Moro faz réu ou não, de quem ele indicia ou não, eu não tenho, a não ser o meu caso que meus advogados me dizem, e o que ouço no noticiário. Fora disso, eu não tenho nenhum conhecimento, eu não tenho a obrigação de saber. E, na verdade, eu quando assumi esse compromisso de vir testemunhar, é porque eu vivi esses fatos e eu queria colaborar com a justiça no sentido de que esses fatos pudessem ser esclarecidos. Isso é que eu queria fazer. Eu parabenizo Vossa Senhoria por esse desejo de colaborar com a justiça. Muito obrigado. E quero lhe fazer mais uma pergunta. Vossa Senhoria foi convidado para delatar nos Estados Unidos sobre esse fato? Quer dizer, recebeu algum convite do governo americano para prestar esclarecimentos sobre a Petrobras? Não. Nem por telefone, nem por escrito? Eu não posso falar por telefone com ninguém. Ah, sim. Muito bem. Eu estou proibido, o senhor sabe disso, o senhor conhece penitenciário e sabe que nós não podemos usar telefone. Sim, muito bem. Então eu não tenho mais nenhuma pergunta. Outros defensores têm indagações? Peço que declinem sempre o nome do representado. Certo? Pois não, Excelência. Pela defesa de Paulo Camoto. Senhor Pedro Corrêa, o senhor disse aqui que mais ou menos nessa época dos fatos, 2005, 2006, teve contato com Alberto Youssef, uma relação com José Giannini. Contato anterior, bem anterior. Nós somos do mesmo partido há algum tempo, e Alberto Youssef era compadre de Giannini. Então eu já o conhecia há bem mais tempo. Certo. E o senhor, o que seria essa relação de compadre? Só uma relação de amizade ou teria... Não, eles tinham negócio juntos, né? Eles eram sócios, tinham negócio juntos e eram amigos pessoais. Negócios lícitos ou ilícitos? Bom, naquela época eu não sabia qual era o negócio que ele tinha, eu sabia que eles tinham uma empresa, uma factory, e tinham fazenda, então eu achava que era um negócio lícito. Factory, o senhor sabe onde ficaria essa factory, não? Não. O senhor se encontrava com frequência com o Alberto Youssef? Quando ele estava indo a Brasília, né? Quando ele ia a Brasília, eu me encontrava com ele. E me encontrei uma vez no aniversário do deputado Zé Giannini, que ele fez uma festa em Londrina e a bancada foi toda. Ele era o líder da bancada e a bancada foi quase toda ao aniversário dele. Mas os negócios dele, o senhor sabe onde se realizavam ou não? Não, eu fazia alguns negócios com ele, que eu vendia alguns carneiros que eu comprava lá na região do Nordeste, comprava muito mais barato e vendia para ele, porque na época o Paraná tinha pouco carneiro, então ele criou carneiro e eu vendi uma série de fêmeas de ovelha para ele, para que ele pudesse aumentar o número de carneiro dele. Mas o escritório dele, o senhor tem conhecimento de onde ficava? Não. Tá, ok, obrigado, sem mais. Outros têm perguntas? No gabinete, eu conheço o gabinete da Câmara. Ele era deputado e tinha um gabinete na Câmara, como todos os deputados tinham. Não, o Alberto Youssef, não o José Giannini. Não, Alberto Youssef não. Vim conhecer depois. Certo. Algumas indagações, esclarecimentos? Tem? Perdão, pode alcançar a transtora? Obrigada. Boa tarde. Pela defesa do Fábio Rory Ionamini. Senhor Pedro Corrêa,
Eu vou tentar ser aqui o mais fiel possível às palavras do senhor durante a audiência. Porque eu tomei nota de forma muito rápida, portanto, vou tentar trazer exatamente o que o senhor disse. O senhor disse que o Partido Progressista, o PP, ao qual o senhor pertencia, então, havia indicado Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras. Essa afirmação é correta? É verdade. O senhor disse que Paulo Roberto da Costa foi nomeado com o objetivo de nutrir o fundo partidário. Não nutriu o fundo partidário, não, porque o fundo partidário é um assunto que é exclusivo do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral se coloca-se no orçamento da União e o TSE é quem distribui o fundo partidário. Sim, mas foram palavras do senhor. O que o senhor quis dizer? O caixa do partido. Caixa 2 do partido. Como o senhor disse, portanto, para caixa que 1 pudesse... também, quando as doações eram legais. Sim, mas para que pudesse fazer com a finalidade de que pudessem fazer campanhas eleitorais, correto? É verdade. Campanhas eleitorais, encontro, programa de televisão, todas essas coisas que o partido faz, fazendo apostilha, distribuir livro, cartilha, todo o programa do partido, toda essa atividade partidária. O senhor tem conhecimento de todas as licitações que foram feitas pela diretoria de abastecimento enquanto Paulo Roberto da Costa esteve lá? Não. Nenhuma? Nenhuma. Ok. Uma outra pergunta ainda, senhor Pedro Correa. Esses valores que foram repassados, portanto, através de Paulo Roberto da Costa, para o PP, foram repassados tão somente para que pudesse o partido fazer propaganda partidária? Sim, o interesse do partido era só esse, de fazer propaganda partidária. Houve algum benefício pessoal do senhor ou de outro candidato que o senhor conhece? Eu fiquei, depois que entrei em política, eu fiquei mais pobre, porque eu fui gastando a herança que eu recebi de minha família. Okay. O senhor não conhece as empresas efetivamente que fizeram pagamentos? Conheço, a OAS, conheço a Odebrecht. Mas o senhor conhece porque o senhor... Marcelo Odebrecht aqui na cadeia. Sim, mas a minha pergunta não é essa, senhor Pedro. O senhor conhece quais as empresas em razão de quais projetos que fizeram pagamentos? Eu sabia que era um projeto da Renest, projeto da Repar, projeto da Replan, projeto das obras da Petrobras. Das obras da Petrobras na diretoria de abastecimento. O senhor conhece uma empresa da OAS denominada OAS Empreendimentos Imobiliários? Eu só conheço a OAS, não tinha nenhuma ligação pessoal, nunca fiz nenhum negócio com a OAS, não conheço a OAS porque ela estava como uma das grandes empresas do país. Okay. Não conhecia Léo Pinheiro, não conhecia César Perfeito, Pinheiro, isso o senhor já disse. Conheço esse cliente, como é o nome dele, Fábio, nunca vi falar na minha vida. Essa é a minha próxima pergunta. O senhor conhece Fábio Ori e Onamini? Nunca vi na minha vida. Nunca ouviu, não sabe quem é, nunca esteve vi, reunido? Nunca falei, não sei nem quem é. Ok, então só para concluir, é correto dizer que todos os valores que foram recebidos pelo Partido Progressista foram valores que foram utilizados em fundos de campanha? No meu caso, sim. Okay, o dinheiro era distribuído para todos os parlamentares. Do que faziam os outros parlamentares, eu não tenho ideia. Muito obrigada, excelência. Muito obrigada, excelência. Algum outro tem perguntas? Alguns esclarecimentos do juiz? Tem perguntas? Senhor Pedro Correa, boa tarde. Pela defesa de José Delmar e Agendor Medeiros. O senhor responde a processos aqui perante a 13ª Vara? Sim. Na condição, Sim. Na condição de acusado? Sou réu, acusado, já condenado. Condenado, inclusive. Claro. O senhor poderia resumir o fato da acusação que pesa contra o senhor? Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa que está no Supremo Tribunal Federal. Organização criminosa que diz respeito a essa organização criminosa que é descrita como fazendo parte do esquema Todas as Petrobras. pessoas que estão sendo denunciadas, que foram denunciadas na colaboração de Paulo Roberto Costa, de Alberto Youssef, que foram todos os que tinham fórum privilegiado, puxaram os que não tinham fórum privilegiado, estão todos no Supremo Tribunal Federal. Ok. O senhor apresentou recurso ao TRF da 4ª Região? A sua defesa, perdão? Apresentou. Tá certo. Muito obrigado. Algum outro defensor tem perguntas? Eu acho que sim. Eu não sei se apresentou, mas acho que sim. Não deve ter perdido o prazo, né? Certo. Então, alguns esclarecimentos do... Espero que não. Qualquer coisa... Bom, meu advogado está aqui. Eu converso andando, deixo um cartão, porque se perdeu o prazo. Desculpe, doutor. Certo. Alguns esclarecimentos do juízo. O senhor mencionou essas questões, respondendo aqui as perguntas. Esses acertos, através do senhor Paulo Roberto Costas, em contratos da Petrobras,
Isso eram propinas ou eram doações? Propina. E essas propinas, o senhor respondeu ali uma pergunta, eram calculadas com base em percentuais dos contratos da Petrobras? É verdade. Eventualmente, essa propina era repassada em forma de doações eleitorais registradas? Sim. Também eram repassadas de outra forma? Em espécie, né? O senhor respondeu ali, mas para retomar, havia um percentual padrão em cima dos contratos da Petrobras? Quando nós começamos com a diretoria, se dizia que era 4, 5, 6%, depois se dizia que era 1%, mas às vezes atingia 1%, às vezes não. Não era uma coisa muito difícil, mas algo em torno de 1%. A divisão interna desses valores, os senhores... 30% ia para Paulo Roberto, 10% para os operadores, quer dizer, 20% do bruto ficava para providenciar nota, essas coisas todas que eram despesas operacionais, 30% ia para o diretor, a diretoria de abastecimento, Paulo Roberto, que era o dinheiro que chamava para casa, 10% para o operador, que era Alberto Youssef e Janene, e 60% para o partido. E o partido se dividia, alguns recebiam mais, outros recebiam, porque dependia muito da necessidade de cada região, de cada deputado, se ia fazer um encontro, se não ia fazer, se tinha um programa de televisão, se estava com uma festa programada, se tinha um advogado para pagar, se estava com dificuldade nos tribunais regionais de trabalho, essas coisas assim. Então era dividido isso igualitariamente, mais ou menos igualitário entre os parlamentares. O senhor mencionou, quando estava respondendo uma pergunta, não foi permitido que o senhor terminasse de responder, que esses valores eram destinados a custear atividade partidária, mas também o senhor mencionou que a parte que o senhor recebeu pessoalmente, me pareceu que o senhor também utilizou para outras finalidades. A campanha política, para campanha, para pagar encontro de partido, para resolver assunto de advogado, de vereador, para resolver assunto de prefeitura, para resolver toda atividade partidária que decorria de custo de dinheiro, eu utilizava. Mas o senhor mencionou na sua resposta, então não sei se eu entendi a relação, que a herança do seu pai minha família, meu avô estava se esgotando, o senhor utilizou também gastei aquisição de bens? Não, eu gastei. Quando meu avô era usina, meu avô tinha 4 usinas, 3 em Pernambuco e uma em Alagoas. Então eu sou descendente de uma família rica. Meu trisador paterno era o conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, que assinou a Lei Áurea. Então eu tenho uma origem de família. E eu, na verdade, quando entrei em política, eu comecei a gastar o dinheiro que minha família deixou para mim. Eu hoje sou 30% ou 40%, tenho menos patrimônio do que tinha antes de entrar em política. E esse dinheiro que o senhor recebeu desses contratos da Petrobras, o senhor também utilizou para suas finalidades pessoais ou não? Não, finalidade pessoal, eu tinha meu salário, tinha minhas atividades, tinha fazenda, tinha meus imóveis que meu pai me deixou para aluguel, então eu tinha do que viver. Eu utilizei isso em política mesmo, por isso que eu fui 7 vezes deputado federal. O que os outros parlamentares que recebiam esses recursos faziam com o dinheiro, o senhor também não tem conhecimento? Não tinha ideia. Sei que eles estavam sempre todos... se o senhor chegar na Câmara dos Deputados hoje, talvez 80% dos deputados não tenham cheque especial, porque o banco já tomou e o cara não tem como pagar. O senhor mencionou do senhor Rogério Manso, que ele acabou Isso, sendo... doutor, sabe disso. O senhor mencionou do senhor Rogério Manso, que ele acabou sendo substituído pelo Paulo Roberto Costa. Eu não sei se eu entendi bem, foi porque ele não atendeu os interesses arrecadatórios? Não, ele não atendeu, ele não disse que não prestaria conta ao partido, que prestaria conta ao Zé Eduardo Dutra. Se dizia na época que ele tinha um compromisso de repassar um recurso todo mês para o PT, lá através do Zé Eduardo Dutra. Então, ele disse que não submeteria a decisões nossas. Certo. Então ele não atendeu o compromisso, os interesses arrecadatórios do Partido Progressista. Ele disse que não daria nenhuma satisfação a nenhum de nós. Ele não queria conversa com nenhum de nós. E por esse motivo é que ingressou o senhor Paulo Roberto Costa. Por esse motivo ingressou o senhor Paulo Roberto Costa. E o senhor Paulo Roberto Costa, então, atendeu esses interesses arrecadatórios? Sim. Até 2005, 2006, 100% para o partido. Depois, com enfraquecimento em função do mensalão, começou a atender outro partido, inclusive o PMDB. O senhor mencionou do ex-presidente Luiz Inácio e por mais de uma ocasião que o senhor teria estado com ele e ele teria afirmado aos senhores que o partido, se me corrija se eu estiver errado, pelo que entendi, que o Partido Progressista estaria bem atendido
politicamente? Financeiramente. Excelência, essa pergunta já... Passo a palavra pela ordem. Essa pergunta já foi respondida 3 vezes. Eu mesmo perguntei 2 vezes. Vossa Excelência quer voltar a fazer a inquirição para ver se ele volta atrás, é isso? Não, doutor. Não, eu disse estou que esclarecendo as questões porque ele respondeu atendendo financeiramente e quando o senhor perguntou, o senhor falou só atendido politicamente. Eu falei não, a testemunha disse, Não, o Excelência. senhor falou, doutor. Tá bom. O senhor, depois tem a degravação, o senhor fez essa afirmação. Doutor Obrigado. Sérgio, eu podia dizer uma coisa. Eu disse, inclusive, que em 2006 eu fui procurar o presidente Lula com o deputado Zé Janene para tratar de assunto financeiro, de dinheiro de ajuda de campanha. E ele disse que nós não precisávamos de dinheiro, porque nós estávamos atendidos, muito bem atendidos financeiramente pelo senhor Paulo Roberto Costa, que ele sabia que porque Paulinho dizia isso a ele. Eu fui muito claro nessa posição. Então a expressão não foi somente atendido politicamente, mas atendido financeiramente. Claro. E o senhor mencionou esse emprego pelo ex-presidente dessa referência Paulinho, no diminutivo, ao senhor Paulo Roberto Costa. O senhor tem conhecimento se eles tinham alguma relação? Não, ele chamava ele de Paulinho. Aliás, o Rogério Manso era contra a construção de refinaria. Foi uma das razões também dele não ter ficado na diretoria de abastecimento. E o Paulo Roberto Costa era a favor das refinarias. Então havia um compromisso muito grande do presidente Lula, por ser pernambucano e ter uma ligação grande com Eduardo Campos, de fazer a Reneste em Pernambuco. Por isso, então, que ele tinha essa ligação toda, porque Paulo Roberto Costa era o responsável pelo envolvimento, pela construção da refinaria. Então ele tinha essa ligação pessoal com Paulo Roberto Costa, chamava ele de Paulinho, num termo carinhoso. E o que significa essa relação pessoal? Eles tinham, vamos dizer, tinham algum contato direto? O senhor tem conhecimento a esse respeito? Contato, acho que como chefe e subordinado. Não, acima disso não tenho a menor ideia. Certo. Eu nunca tratei de assunto de dinheiro com Paulo Roberto Costa. E o senhor mencionou o Partido Progressista sendo atendido financeiramente nesses contratos da Petrobras. O senhor tem conhecimento se isso acontecia somente com o Partido Progressista? Também acontecia com os outros partidos? Acontecia com os outros partidos, PT, PMDB, todos os outros partidos, PTB, tinham também, eram também aquinhoados com esses contratos. O Paulo Roberto, inclusive, depois fez uma bancada para ele, botava gente, inclusive, até eu tinha conhecimento, não sabia quem era, porque se eu soubesse ficava contra, mas até o PSDB, todos os partidos ele montou uma bancada para ele, onde ele então ajudava todos os partidos para que ele tivesse prestígio para continuar no cargo. O senhor mencionou o Partido dos Trabalhadores também era atendido financeiramente? Partido dos Trabalhadores também. Mas o senhor tinha esse conhecimento na época ou esse é o conhecimento de agora? Não, esse conhecimento eu passei até a partir de 2007, 2008. Antes não, ele só atendia o PP. Até quando ele esteve doente e que ele voltou da Coreia, teve esse problema de saúde, passou 30 dias na UTI e que teve o cargo dele ameaçado, apareceu então esse Allan Kardec querendo tomar o cargo dele, ele só atendia o PP. Depois então é que ele montou uma bancada, inclusive em 2006 ele teve uma reunião onde estava presente o Nestor Severó, ele vai vir daqui a pouco, o senhor confirma com ele, onde foi retirado 6 milhões de dólares que seriam do caixa do PP para ser distribuído com o PMDB. Tá. Mas quem atendia o PT era ele também ou tinha outras pessoas? Ele também. Ele atendia via Janene e Alberto Youssef. Tá bom. Eram esses esclarecimentos do juiz, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Pedro Correia. Pode interromper a gravação.